Olá, meu nome é Julia Magno e hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre livros tristes. Livros que você termina de ler e você precisa falar com a sua psicóloga, você precisa de uma caixa de bombons para se sentir melhor, você precisa de uma taça de vinho para afogar as lágrimas. Então, se você gosta de livros que mexem com você emocionalmente tanto a ponto de você precisar dessas coisas, fica nesse vídeo que eu vou te indicar. Queria deixar claro que eu não tinha gosto por livro triste. Antes eu gostava de ler livros que eram felizes, tipo rom-coms ou livros de fantasia leve. Só que aí eu acho que meu estilo de leitura meio que evoluiu para um ponto em que, se eu não me envolvo emocionalmente de forma muito profunda com a história acaba não virando pra mim. Então eu preciso me importar com os personagens e eu preciso sentir o que eles sentem. E geralmente quem faz muito bem isso são autores trágicos. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu vou começar com a indicação de um livro mais recente que eu li, que é If We Were Villains. Na tradução tem para português, se chama Como Se Fôssemos Vilões. E, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que foi ler esse livro, o que foi terminar esse livro de madrugada, olhar para o meu teto, assim, e contemplar toda a minha existência. Foi, de fato, uma experiência muito intensa. Nesse livro a gente acompanha 7 estudantes de teatro de uma academia nos Estados Unidos que é super exclusiva. E nessa academia esses estudantes só, interpretam peças de Shakespeare. Então eles passam 4 anos estudando Shakespeare. Cada ano eles cortam metade da turma. Até que no final sobra, pouquíssimas pessoas. E a gente acompanha esses alunos no último ano da academia. E só tem 7 pessoas na turma. Todo o resto foi eliminado. E aí, o que acontece? Claro, um deles morre. E a história começa com o ponto de vista do Colin, que tá 10 anos depois contando o que aconteceu por um policial. Porque ele tá na cadeia e você não sabe o que aconteceu, se foi mesmo ele que matou, se não foi. É um grande mistério. E, na verdade, não é sobre o assassinato, é sobre a relação desses alunos, desse grupo de amigos, da intensidade das relações que eles desenvolveram por causa de quão importante a arte era para eles. Então, é tão profunda a relação que eles têm com o teatro, com a leitura, com a poesia, que isso deixou todas as emoções deles a flor da pele, assim. É como se você lesse uma tragédia shakespeariana moderna e é espetacular. Eu não consigo colocar em palavras quão envolvente essa narrativa é. Algumas pessoas falam que é um pouquinho lento para elas no começo. Pra mim não foi porque eu já tava muito animada para ler. Se você sentir que o começo é lento, insiste mais um pouco, porque compensa muito. Eu li ele em inglês e teve umas horas que ela recitava muitas peças de Shakespeare na íntegra, o que foi um pouquinho difícil de ler. Então eu recomendo mesmo ler em português, para quem não tá acostumado. É uma leitura mais fluida se for em português. E essa é a minha primeira recomendação. Gente, eu não sei se eu consigo falar mais sem dar spoiler, mas assim, todas as relações que a autora desenvolveu, elas pegam seu coração assim, ó, e martela ele. Eu amei. O segundo livro que eu vim indicar se chama Alone with You in the Ether. Esse livro, no caso, eu acho que ainda não tem tradução para o português, então eu vou falar brevemente sobre ele, porque eu sei que não é todo mundo que lê inglês. Eu ouvi o audiobook e, assim, me destroçou, vou ser sincera. É muito difícil você se identificar com os personagens que não são bem da cabeça, sabe? Mas, infelizmente, é isso que tá rolando. E em Alone with You in the Ether, a gente conhece 2 personagens, é tipo um romance. Cada um deles tem as suas problemáticas, e assim, é tipo um Normal People, só que melhor, entendeu? Porque Normal People, a minha questão com esse livro foi que eu senti que a falta de comunicação entre os personagens foi o motivador da história, o que fez a história andar. Então, assim, por 200 páginas você lê 2 pessoas que não sabem se comunicar. E a autora faz isso de forma muito bonita. E é um dos meus livros favoritos. Só que chega uma hora que cansa um pouco o leitor. Esse ser a maior problemática, você não saber falar com a pessoa. Agora, em Alone with You in the Ether, é diferente. É diferente, porque eles têm problemas muito profundos, que são trabalhados de forma muito poética, muito linda, e a comunicação não é um deles. Eles literalmente se comunicam muito. Então, eu gostei muito, eu me identifiquei com os personagens, fez eu chorar, ou seja, ficou um 5 estrelas. Eu não queria falar muito sobre, pra também não gerar spoiler. Mas se você gostou dessa breve explicação, eu recomendo. É muito bom. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui à Canção de Aquiles, porque é um livro que eu sempre indico pra quem tá começando a ler romances, pra quem quer voltar a ler, inclusive eu acho que ele é um livro ótimo. E ele traz muitas coisas
tão íntimas dos personagens, sabe? A história do Patroclus, ela é muito algo com que eu me identifiquei muito, assim, porque ele tem adoração pela pessoa amada, ele coloca o Aquiles em um patamar tão elevado, e o amor que ele sente pelo Aquiles é algo muito genuíno, muito puro. Então, eu gosto muito da história, eu sinto que o final, apesar de eu já saber o que ia acontecer, porque é um clássico da mitologia, e a autora, ela segue o que vai acontecer na história, ainda assim conseguiu me despedaçar em 1000 pedacinhos. Então, assim, é uma leitura que eu sempre recomendo, e como eu tô falando de livros tristes, achei que valia a pena comentar aqui. Recomendo também. Pra mim, foi uns 5 estrelas. Gente, eu queria terminar o vídeo com um livro um pouquinho mais positivo, porque eu sinto que eu indiquei muitos traumas pra vocês, e eu preciso indicar algo que é um pouco triste, mas também é agridoce e que tem um final feliz. Então, pra aliviar um pouco essa sequência de desastres que eu indiquei pra vocês, eu vou indicar Remarkably Bright Creatures. Esse é um livro que também só tem em inglês, mas tem em audiobook, e o audiobook foi espetacular. Ele é muito bonito, muito bem narrado, e é muito fofo, triste, agridoce. É assim, não é pra você se despedaçar, mas também não é pra você ficar só feliz, porque ele tem uns momentos mais... não sei, eu me senti muito emotiva lendo, porque tem um bichinho no meio, e eu sou sensível quando se trata de animais. Então, assim, Remarkably Bright Creatures conta a história do Cameron, de uma velhinha que se chama Tova, tem velhinha, e de um polvo, que é o Marcellus. Então, assim, a gente conhece esse polvo que tá num aquário, e ele sabe que ele vai morrer em breve, porque ele tem uma expectativa de vida de 4 anos, e ele é extremamente inteligente, então ele passa a vida dele observando as pessoas que vão visitar ele no aquário. Aí a gente tem uma velhinha, que se chama Tova, e ela trabalha nesse aquário limpando. A gente sabe que o filho dela desapareceu há vários anos, quando ele trabalhava nesse aquário, e ela trabalhar ali agora é um jeito dela se manter conectada, se manter perto do filho dela, porque ela tá muito sozinha no mundo. O marido dela morreu, o filho dela desapareceu há muitos anos atrás, e a companhia que ela tem é o Marcellus, que é o polvo. E por último, o outro personagem que narra é o Cameron, que é um jovem de 30 anos. Jovem de 30 anos, eu falo isso porque ele se comporta como alguém de 12. Mas assim, ele cresceu em mim, sabe? Depois do personagem, comecei a gostar dele. Então a gente conhece o Cameron, a Tova e o Marcellus, que é um polvo. E a gente acompanha a narrativa de como a história dos três se conecta. Como que faz sentido, por que a gente tá acompanhando isso. E o autor faz isso de forma brilhante. É muito fofo. Foi uma das minhas leituras favoritas. E eu nunca vejo ninguém falando desse livro. E assim, mudou minha vida. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Se você leu algum desses livros já, comenta pra eu saber o que você achou. Se você ler depois desse vídeo, volta aqui e me conta. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, não sei. E é isso, gente. Eu tô voltando pro YouTube, voltando a fazer conteúdo pra cá. Mas eu tô sempre presente na rede de fotos, na rede de dancinhas. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nos meus conteúdos por lá, vocês podem dar à vontade. E foi isso. Muito obrigada. Um beijo.